Olá pessoal, bem-vindos à aula D. Eu sou o professor Luciano e nós vamos dar continuidade ao assunto de demografia, o assunto, claro, teorias demográficas. Nós vamos falar na aula de hoje o que o Thanos dos Vingadores, o que ele tem a ver com Thomas Malthus, o pai das teorias demográficas, né? Espero não estar dando nenhum spoiler aqui, mas se nós pegarmos ali o filme dos Vingadores, a ideia do Thanos com a sua manopla é exterminar parte da população, enfim, com o intuito de equilibrar a população e o consumo de alimentos. Então, a base, a essência dessa ideia mirabolante do Thanos tem a ver, sim, com o princípio da teoria malthusiana, porque isso no planeta dele, agora não recordo o nome, ele passa por uma questão no qual a população vai dizimar com todos os recursos, ele consegue voltar no tempo e a ideia, a partir da sua manopla, que é uma arma extremamente poderosa, dizimar a população, mas sem separar ricos e pobres. Isto é, uma ideia, digamos assim, justa. Exterminar uma parte da população, não importa se rico ou pobre, para tentar estabelecer um equilíbrio. Então, por isso a imagem do Thanos. Eu começo trazendo aqui uma informação bem importante, lembrando a aula sobre as fases do crescimento demográfico, lembrando que a partir de 1750, que nós vamos ter a primeira revolução industrial, o nosso grande divisor de águas, nós vamos ter tecnologia, nós vamos ter informação, e essa tecnologia, essa informação, este conhecimento, ele é inserido no espaço. A partir daí, nós vamos ter uma queda na taxa de mortalidade, mas a natalidade continua alta. 1750, queda na taxa de mortalidade, mas a natalidade continua alta. Eis que vai surgir, nesse período, neste cenário, este economista, um pastor anglicano, Thomas Robert Malthus, no qual ele analisa, né, este cenário, ele observa esse cenário e vai dizer, meu Deus, vai ferrar. Guardadas as proporções, e não com essas palavras, é claro, mas ele observa aquele cenário, que é um cenário onde nós temos ali uma redução na taxa de mortalidade e a natalidade continua alta, a explosão demográfica, e ele estabelece o seguinte raciocínio. Ele vai dizer, se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento, e ele compara o crescimento populacional a uma progressão geométrica, isto é, num ritmo acelerado, e aí ele observa que a produção de alimentos é num ritmo lento, e aí ele vai comparar essa produção de alimentos a uma progressão aritmética. E aí ele faz o seguinte raciocínio: essa produção de alimentos não vai dar conta de abastecer todo mundo. Então nós vamos ter um caos, nós vamos ter guerras, nós vamos ter conflitos políticos, nós vamos ter conflitos sociais, nós vamos ter conflitos armados, epidemias, doenças, porque nós vamos ter uma escassez de alimentos. Então, Thomas Robert Malthus estabelece este raciocínio, vai publicar um livro em 1798, um ensaio sobre o princípio da população, no qual ele analisa este crescimento populacional e estabelece esse raciocínio que é a produção de alimentos, que ela não vai conseguir acompanhar. E aí, a partir dessa ideia também, a sinopse, né, digamos assim, do filme Vingadores, Avenger, com Thanos, ok? Então, e se aparecer, por favor, Vini, Fábio, amplie essa imagem, se aparecer uma questão de prova, este gráfico, com essa linha vermelha ascendente, que é o crescimento populacional, essa linha vermelha ascendente é o crescimento populacional, no qual ele compara com uma progressão geométrica, isso é num ritmo muito acelerado, e essa linha vermelha quase que, né, estagnada, assim, com um leve crescimento. Ele compara essa linha azul, quase que estagnada, essa linha azul, que é a produção de alimentos muito lenta, ele vai comparar a uma progressão aritmética. E aí nós vamos ter, entre essa produção de alimentos, que é a linha azul, e o crescimento populacional, que é a linha vermelha, nós vamos ter guerras, crises sociais, políticas, conflitos, e aí a população vai ser dizimada também, por causa dessas guerras. E aí, qual a solução? Olha só, nós temos esse enorme problema. Ele faz, né, todo esse alarde
publica em 1798 o ensaio então sobre o princípio da população, faz essa comparação. Tá, e aí qual a solução? O que nós precisamos fazer? Crescimento populacional acelerado, produção de alimentos num ritmo muito lento. E aí o que se faz? Ele vai sugerir lançar a ideia de um casamento tardio, que os casais deveriam adotar as privações, né? E isso fica conhecido como a sujeição moral, isto é, evitar o sexo. Evitar o sexo. Casar mais tarde, né? Adotar privações, né, sexuais. Então, ele estabelece a sujeição moral como uma solução. Que os casais deveriam adotar essas privações, casar mais tarde e evitar o sexo. Conhecido como sujeição moral, a solução dada ali por Thomas Robert Malthus, né, o pai dessas teorias demográficas, com uma grande preocupação. Mas nós vamos ter a Revolução Verde derrubando essa teoria malthusiana. Então preste atenção, agora os meninos estão lançando essa imagem na tela aí para vocês. E aí do lado esquerdo de vocês da tela, do lado esquerdo, nós temos ali a teoria malthusiana. E uma linha, né, ascendente, uma linha azul crescendo ali, que é o crescimento populacional comparado à progressão geométrica, enquanto a linha rosa, a produção de alimentos num ritmo lento, e aí comparada a uma progressão aritmética. É a crise que nós iríamos ter. A realidade, após a Revolução Verde, com tecnologia, inovações tecnológicas no campo, máquinas, implementos agrícolas, adubos e fertilizantes, parece, né, propaganda, né, de equipamento para a agricultura, mas nós vamos ter um aumento da produção de alimentos. A Revolução Verde ela vai acarretar uma produtividade no campo. Então, essa foi a ideia, a essência na época, né? Inovações tecnológicas no campo para acabar com o sofrimento do homem no campo, produzir mais alimentos para acabar com a fome no mundo. Nossa, lindo, utópico, perfeito. E aí temos uma realidade, que é uma maior produção de alimentos. O nosso problema hoje está na distribuição, que fica muito claro. Nosso problema está na distribuição. Então a Revolução Verde acaba derrubando essa teoria malthusiana aqui. Porque hoje a produção de alimentos ele é maior, essa produção de alimentos ela é maior do que o crescimento populacional. Então caiu por terra a teoria malthusiana. Derrubamos a teoria malthusiana, mas é importante identificar uma prova. E esse gráfico representa a teoria malthusiana, ok? Mas ela sai de cena. Perfeito? A Revolução Verde derrubou a teoria malthusiana, porque na realidade nós temos maior produção de alimentos. Eis que tiramos de cena a teoria malthusiana. Mas o que nós precisamos observar? E diminuímos o crescimento populacional, aumentamos a produção de alimentos, perfeito. Mas nós vamos ter, tanto na América Latina, nós vamos ter também no continente africano, o avanço da medicina, melhorias que foram promovidas na área da saúde. Nós vamos ter esse avanço. Associado ao fim da Segunda Guerra Mundial, que é quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que dizimou mais de 40 milhões de pessoas, os soldados vão retornar para suas casas, vão encontrar, né, suas esposas, suas companheiras, enfim, e vão reproduzir, vão constituir uma família. A partir desse reencontro, nós vamos ter ali uma explosão demográfica, claro que não tão grande, mas considerável, e essa explosão demográfica fica conhecida como Baby Boom, né? Geração Baby Boomer, filhos, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Então uma pequena explosão demográfica, quando o soldado ele retorna para casa e aí vai constituir uma família. Então essa explosão demográfica, mais os avanços promovidos, né, na área da saúde no continente africano e na América Latina, nós vamos ter, com esse avanço na área da saúde, uma queda na taxa de mortalidade, mas a natalidade vai continuar alta. E aí vamos ter uma outra explosão demográfica. Eis que então, nas primeiras décadas do século XX, vão tirar da gaveta a teoria malthusiana e vão estabelecer uma releitura. E aí, nesta releitura, é o que nós vamos chamar agora de teoria neomalthusiana. Então, que surge nas primeiras décadas do século XX, baseada, sim, no pensamento, nos pensamentos de Thomas Malthus,
Tá? Mas nessa releitura eles vão acreditar, tá, os neomalthusianos, que a explosão demográfica ocorrida nos países subdesenvolvidos, né, foi decorrência do avanço, né, promovido ali na área da saúde. E vão acreditar também que a superpopulação vai gerar a pobreza. Tá? E que com isso os recursos naturais da Terra vão se esgotar em pouquíssimo tempo. Perfeito? E aí eles vão estabelecer também uma solução. E aí é o quê? Políticas visando o controle de natalidade. Inclusive chegaram a esterilizar uma parte da população na Índia e na Colômbia. Isto mesmo. Mas é uma prática, um método extremamente preconceituoso, segregador, porque esse processo de esterilização ele foi praticado, ele foi aplicado na população pobre. É extremamente segregador. Perfeito? É extremamente seletista, elitista também. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eles vão sugerir políticas visando o controle de natalidade, e sim, essa política foi adotada pela ONU. Informação importante. A teoria neomalthusiana, que é uma releitura, é baseada, sim, no pensamento de Malthus, ela foi adotada pela ONU. E aí chegaram a levar essa ideia de esterilização, tanto na Índia como na Colômbia também, perfeito? E a essência, políticas visando o controle de natalidade. Tá? E é claro, vão atribuir que essa superpopulação vai gerar a pobreza. E aí vão responsabilizar as melhorias promovidas onde? Continente africano. Responsabilizando mais uma vez o continente africano, esquecido e extremamente explorado, né? No qual o interesse aqui é a questão mineral, a questão energética, a questão agrária, né? Matéria-prima, enfim. Então, nós temos aqui um campo de interesse dentro do continente africano, mas não temos uma preocupação em amenizar essa pobreza ou promover um desenvolvimento estrutural. Então, um contexto histórico, perfeito? Então, a neomalthusiana é uma releitura e a ideia de políticas visando esse controle de natalidade. Aí, claro, vão atribuir essa culpa ao continente africano e também à América Latina. Ok, acabou. Valeu, até a próxima.